Olá, começa agora mais um Saber Direito Debate. E aqui comigo a professora Nájila Palma. Ela que é promotora do Ministério Público Militar no Rio de Janeiro e também mestre em Direito Internacional Humanitário pela Universidade de Genebra. Professora Nájila, muito obrigada por estar aqui, por aceitar o convite. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Professora, justiça militar, um assunto que ainda é desconhecido por boa parte da população, até por aquelas pessoas que optam pelo direito, no iniciozinho dos estudos ainda é um assunto pouco conhecido. O que é a justiça militar, em linhas gerais? Bem, no Brasil nós temos a Justiça Militar da União e a Justiça Militar dos Estados. A Justiça Militar dos Estados julga bombeiros e policiais militares que cometam crimes militares. Já a Justiça Militar da União, ela julga crimes militares, sejam eles praticados por militares ou até, eventualmente, por civis. A Justiça Militar da União tem como a primeira instância os Conselhos de Justiça Militar, compostos por um juiz togado, um juiz que faz concurso, e militares, 4 militares que são sorteados para compor aquele Conselho de Justiça. E a segunda instância da Justiça Militar da União é composta pelo STM, Superior Tribunal Militar, que também tem uma composição mista de militares e civis. São 10 ministros militares e 5 ministros civis. Importante destacar que a Justiça Militar da União faz parte do Poder Judiciário. Então, isso é bastante importante no momento em que, eventualmente, há críticas sobre a parcialidade da Justiça Militar no cenário internacional. A senhora trabalha como promotora no Ministério Público Militar, né? Explica um pouquinho para a gente como é esse trabalho de promotoria e qual que é o papel do Ministério Público Militar. Primeiro eu vou apresentar a minha instituição. O Ministério Público Militar é um ramo do Ministério Público da União, ao lado do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público do Distrito Federal. O Ministério Público Militar tem como missão defender a ordem jurídica no âmbito da sociedade militar, ser o fiscal das leis, do cumprimento das leis no âmbito militar. Principalmente, o Ministério Público ele pode oferecer denúncias, iniciar processos criminais quando alguém comete um crime militar. A diferença do Ministério Público Militar, que atua junto à Justiça Militar, está na sua composição. Nós somos 79 membros em atividade, mas somos todos civis especialistas no direito militar. Além dessa função, digamos, repressiva mais conhecida do Ministério Público, que é de acusador, né? Mas na linha de fiscal da lei, o Ministério Público Militar também tem uma atuação que pode ser preventiva, proativa, defendendo inclusive direitos difusos e coletivos individuais no âmbito da sociedade militar. E qual que é a relação do trabalho do Ministério Público Militar com o Superior Tribunal Militar? Assim, o Ministério Público Militar também tem instâncias de atuação. São 3 níveis de carreira. O promotor de justiça militar atua na primeira instância da justiça militar, que são os conselhos de justiça, as auditorias de justiça militar que existem no Brasil. Já os promotores e procuradores da Justiça Militar atuam na primeira instância, primeiro e segundo nível de carreira. O terceiro nível de carreira são os subprocuradores gerais da Justiça Militar. Eles atuam junto ao STM, Superior Tribunal Militar, que é a segunda instância da Justiça Militar. Quando alguém comete um crime, o promotor oferece uma denúncia, um crime militar, o promotor de Justiça Militar oferece uma denúncia na Justiça Militar, onde ela é processada e julgada. E havendo recurso, vai para a segunda instância, que é o Superior Tribunal Militar. Qual que é a importância, professora, de um país ter um ramo do judiciário focado apenas na questão militar? Qual que é a diferença no sentido de combate, de prevenção, de penalidade? Essa pergunta é muito interessante, até porque, às vezes, a justiça militar entra em debate entre os operadores do direito. Será que a gente precisa? Por que que precisa? Na realidade, como a sociedade militar é baseada na hierarquia e na disciplina, e ela tem uma regulamentação própria, existe um Código Penal Militar
onde estão prescritos os crimes militares, então, dada essa especificidade da vida militar, é preciso uma justiça que compreenda o ambiente militar. Vou te dar um exemplo. Um dos crimes mais simbólicos do direito militar é a deserção. A deserção é faltar 8 dias ao trabalho. Então, como compreender que isso é tão gravoso, que afeta a disciplina militar, o efetivo das Forças Armadas? Então, é preciso uma justiça que conheça essas especificidades e que ela costuma ser mais célere, mais rápida na prestação jurisdicional. Além disso, ela tem uma característica que é muito importante. A Justiça Militar e as suas instituições, ela pode seguir as Forças Armadas, por exemplo, em tempo de guerra. Se precisar, ela tem a característica de mobilidade. Ela pode se deslocar para o teatro das operações. E isso só uma Justiça Militar, historicamente, costuma fazer. A senhora é mestre em Direito Internacional Humanitário. Explica para a gente o que motivou a senhora a estudar esse tema e em que ele se baseia. Eu me apaixonei por esse tema tão fascinante que diz respeito ao direito internacional, porque é uma forma de ser mais útil à minha instituição, ao Ministério Público Militar, uma vez que, dentre as nossas atribuições, pode estar inserida também o acompanhamento de missões de paz, por exemplo, onde eventualmente poderá haver um desvio de militares e um desvio que possa vir a ser um crime militar ou um crime internacional. O direito internacional humanitário é muito desconhecido e também bastante criticado por alguns. E esta foi a sua característica que chamou a minha atenção. Além disso, ele é um direito que tenta dar uma ética no caos. É um direito que regulamenta o uso da violência em conflitos armados. E é muito fascinante a gente poder pensar que a gente pode trazer um pouco de humanidade para aqueles que sofrem com os conflitos armados. E aí seria uma das relações do direito internacional com a justiça militar, né? Ah, sem dúvida. A nossa legislação está desatualizada com relação aos crimes internacionais. Violar o direito humanitário significa cometer um crime de guerra. Se eventualmente isso acontecer, deveria ser a justiça militar no Brasil a processar e julgar um crime de guerra, já que esse direito é mais afeto à vida dos militares, é um desvio no fazer a guerra, é um exacerbar no uso da violência. E esta é a profissão dos militares. Então, internalizando os crimes de guerra dentro do ordenamento jurídico nacional, eu entendo que é a justiça militar, o direito militar, que deve receber essa categoria de crimes. E se eventualmente, então, houver um cometimento de crime militar, será a Justiça Militar da União a mais adequada para processar e julgar essa conduta criminosa. No próximo bloco, a gente vai falar sobre Tribunal Penal Internacional e como o Brasil se insere no direito dos conflitos armados. Não saia daí. O Saber Direito Debate está de volta. O bate-papo desta semana é com a promotora do Ministério Público Militar, Nájila Palma. Professora, no bloco anterior a gente falou de algumas sanções do direito internacional humanitário, né? O que mais a gente pode falar a respeito disso? O importante a registrar é que toda violação grave do direito internacional humanitário corresponde a um crime de guerra. Então, por exemplo, é uma regra do direito humanitário proteger as pessoas fora de combate. Se há uma ação das tropas de bombardear a população civil ou de fazer um ataque que cause efeitos indiscriminados, por exemplo, isso será uma violação grave ao direito humanitário e será considerado um crime de guerra, que é muito grave, muito sério e é tratado como um crime internacional. E o Tribunal Penal Internacional tem qual papel nesses casos? O Tribunal Penal Internacional, ele respeita a soberania dos Estados. Então, ele tem dois princípios que são importantíssimos. Ele é complementar à jurisdição do Estado. Primeiramente, quem tem a obrigação de processar e julgar um crime de guerra é o Estado soberano, é o país. Se ele não julga ou não julga bem, esse crime
poderá ser processado no Tribunal Penal Internacional. Outro princípio importantíssimo desta instituição, desta organização internacional que é o TPI, é a necessidade de cooperação dos Estados. Ele não pode fazer nada sem a cooperação dos Estados, ele não pode investigar um crime internacional ou entrar num país para investigar sem a autorização desse Estado. Então, a gente precisa registrar que ele atua como um fiscal da obrigação dos Estados de processar e julgar criminosos internacionais. Quando eles não cumprirem esse dever de casa, aí sim, este caso, se for grave o suficiente, poderá ser avocado para o TPI. Agora, qual é a base de julgamento desses casos? Existe um processo de julgamento que vem regulamentado num ato do tribunal e existe a base normativa, é o Estatuto de Roma, que criou esse Tribunal Penal Internacional. Lá estas condutas criminosas vêm previstas, em especial os crimes de guerra no artigo 8º deste estatuto, dizendo em que hipóteses, quais condutas serão consideradas criminosas. A parte processual, ela acontece segundo o regulamento processual do Tribunal Penal Internacional. Ele tem sede em Haia e ele não faz parte do sistema da ONU, que é sempre bom e importante a gente deixar isso registrado. E para começar um caso no TPI, ele pode iniciar por um Estado parte do tratado que refere o caso, ou pelo próprio promotor do TPI que inicia uma investigação. E, excepcionalmente, com um caso referido pelo Conselho de Segurança da ONU, onde, inclusive, pode existir uma investigação, nessa hipótese, num país que não faz parte deste tratado do TPI. Agora, esses casos que são julgados pelo Tribunal Penal Internacional dão resultado? Essa é uma pergunta muito interessante que a gente discute. Será que essa corte está sendo eficaz, né? Nesses 10 anos de TPI, aconteceram 2 condenações. As 2 foram por crimes de guerra, uma delas por recrutar criança soldado, foi em 2012, 14 anos de prisão, no âmbito do conflito armado da República Democrática do Congo. A segunda condenação também foi em 2014, referente a este conflito armado, também por crimes de guerra, cumplicidade em crimes de guerra. Estas pessoas estão cumprindo esta pena. Pode haver uma crítica no sentido de que se acha que a pena é muito pequena e que só teve 2 casos em 10 anos, mas eu acho que a gente tem que ver de forma positiva, porque é imenso o desafio de investigar um crime internacional. É preciso da colaboração, contribuição dos Estados. E isso nem sempre acontece. Então, eu acho que o tribunal está cumprindo o seu papel, está mandando uma mensagem de impunidade, não pode mais resistir no âmbito do direito internacional. Está afastando essa mensagem, né? Dizendo ao mundo que é preciso responsabilizar quem comete crimes internacionais. Professora, quando a gente fala em justiça, vem logo aquela imagem de muitos processos, poucos magistrados para julgar, as iniciativas do judiciário para dar mais agilidade. Quando o assunto é Tribunal Penal Internacional, que tem essa demanda toda, o tribunal hoje encontra muita dificuldade para julgar o que tem. Como é que está a situação? Muito interessante. Eu apenas, antes de falar do Tribunal Penal Internacional, considerando a sua pergunta sobre a justiça, o volume de processo, eu queria deixar registrado que uma característica da justiça militar, sobretudo a justiça militar da União no Brasil, é que ela é muito mais célere se comparada com os outros tribunais nacionais, né? E isso é muito positivo, porque a tutela jurisdicional, a resposta da justiça chega mais rápida. Existe hoje 8 casos em andamento no Tribunal Penal Internacional. Pode parecer em número pouco, mas né? Pense qual é a complexidade, né, e o que demanda do tribunal para seguir essas investigações. Fora estas que já estão em andamento, há mais averiguações preliminares em mais alguns estados que estão também iniciando. Então, eu acho que o enfoque no TPI não é o volume de casos, que naturalmente só os mais graves, essa é a essência do TPI, é que serão levados a este tribunal, mas é mais o enfoque na complexidade, né, no que envolve uma investigação, um processo e julgamento de um crime internacional. Certo. Agora, o Brasil é um país pacífico, né, em comparação com outras nações. Por que existe essa preocupação com o direito dos conflitos armados? O Brasil é pacífico por tradição e por convicção.
mas ele tem obrigações internacionais assumidas quando se vinculou a tratados referentes ao direito internacional humanitário. E ele tem que cumprir essas obrigações, né? Uma delas, e ele está inadimplente, estamos inadimplentes, é implementar dentro do nosso ordenamento jurídico interno os crimes de guerra. A gente ainda não tem na legislação nacional. Então, é importante que a gente tenha para cumprir essa obrigação internacional. É importante que a gente tenha, porque hoje nós temos tropas no exterior, não fazendo guerras, porque a nossa Constituição nem permite essa intervenção, mas participando de missões de paz. E existe sim a possibilidade de um integrante de missão de paz ter que se engajar num conflito armado em nome da missão ou na legítima defesa. E, nesta hipótese, ele terá que respeitar o direito humanitário. Se desrespeitar, poderá cometer um crime de guerra. Se cometer um crime de guerra, deve a justiça brasileira, inicialmente, processar e julgar. Então, nós temos que estar com a legislação atualizada e nós temos um projeto de lei que ainda tramita no nosso parlamento, no nosso Congresso, e que aguarda, enfim, para ser transformado em lei, regulamentando os crimes de guerra e outros crimes internacionais no Estado brasileiro e as regras de cooperação com o Tribunal Penal Internacional. E mais uma questão, para finalizar, da importância para o Brasil, é que o Brasil busca se consolidar no cenário internacional como um ator importante na promoção da paz, né? E, estrategicamente, para se consolidar, é preciso que seja cada vez mais um país adimplente nas obrigações dos tratados de direito humanitário e também nos tratados de direitos humanos. Pois é, mais uma paradinha na nossa conversa, mais um intervalo. Daqui a pouco a professora Nájila traz aquele momento tão esperado, as dicas de livros. Não saia daí. O Saber Direito Debate está de volta. Neste último bloco tem dicas de livros. Mas antes disso, a gente vai conversar um pouquinho com a professora. O direito dos conflitos armados é uma matéria que é de grande valia para os estudantes? Eu acho que essa matéria é muito interessante, porque ela é atual, porque ela enseja muita inquietação, muito debate, muita reflexão e porque ela pode oferecer oportunidades para os estudantes. Nós temos poucas pessoas que se dedicam a essa área no Brasil, né? E a gente pode vislumbrar, por exemplo, algumas oportunidades. Fato que o Brasil tem poucos especialistas civis em missão de paz. Nós temos um êxito militar, temos tropas participando de missões, mas há grandes contingentes civis em missões de paz. E há oportunidades que o Brasil pode aproveitar tendo pessoas especializadas, tanto em direito internacional dos conflitos armados, como em direito internacional dos direitos humanos. Uma outra questão interessante para aqueles que estão interessados em concursos públicos é uma matéria que cada vez mais tem sido cobrada nos concursos. Por exemplo, no concurso de promotor de justiça militar, que é a minha carreira, ou de juiz auditor da justiça militar, que é o concurso do juiz federal que vai atuar na Justiça Militar da União, nos últimos 2 concursos já tem sido cobrada essa disciplina de uma forma bastante assim razoável, com uma gama de questões e provas com um conhecimento um pouco mais aprofundado dessa matéria. Então está aí também um nicho de mercado e, fora isso, a fascinação que é se debruçar para um ramo do direito tão interessante, né? Que é esse do direito internacional humanitário. Pois é, eu vou querer saber os desafios para quem escolhe esse tema, mas antes, professora, vamos começar aqui pelos livros. O que a senhora sugere? Começar por onde? Nós podemos começar pelo mais moderno, que é esse daqui. Então, vamos lá. Direito Internacional Humanitário, de Carlos Frederico Sinelli. Eu queria falar em primeiro lugar que nós temos pouquíssimas obras publicadas nessa área, né? Esse foi um livro publicado em 2011 e o que ele tem de interessante, dos que eu tenho aqui, é um dos mais recentes de publicação, o enfoque, né? O autor é um oficial do Exército Brasileiro. Então, além de nós termos a parte da doutrina, nós temos um enfoque militar. Isso é bastante interessante porque é um enfoque diferenciado. Uma das questões, além de apresentar esse ramo do direito internacional, que o autor coloca, é
a importância de implementar no poder decisório dentro das Forças Armadas, cada vez mais inserir o direito internacional humanitário. Isso é o que faz desse livro um livro diferenciado sobre a disciplina. Ok. Depois livro, nós podemos falar, este é... Direitos Humanos e Conflitos Armados. Eu diria que é um clássico, ele foi publicado em 95, nem sempre é fácil da gente achar, mas o Dr. Celso de Albuquerque de Mello, ele praticamente inaugurou as publicações mais recentes nessa área, falando sobre direitos humanos e conflitos armados. Muito interessante, tem um aspecto histórico bastante denso e vale a pena a gente conferir. Operações de Manutenção da Paz da ONU. Esse é um livro bem recente e ele é muito interessante porque nós falamos também nas nossas aulas sobre as operações de manutenção da paz, né? Não necessariamente é um livro que vai tratar do direito internacional humanitário, até ele passa pelo direito internacional humanitário, já que os integrantes de uma operação de paz precisam conhecer, mas o que faz dele diferenciado é que os alunos vão conhecer um pouco mais sobre as missões de paz. A Guerra e o Direito Internacional. Esta coleção é muito interessante porque ela é uma coleção que flui muito a leitura. Nós temos aí 2 exemplares da coleção para entender. Então, ele é um livro leve e que apresenta assuntos consequentes, pertinentes, importantes, mas de uma forma, de uma leitura agradável. Um deles, sobre a guerra, fala, o primeiro, a guerra e o direito internacional, fala do ramo do direito que a gente conversou, que é o uso da força no cenário internacional. E o outro apresenta o direito penal internacional, que também foi tema de uma das nossas aulas e que são temas relacionados também ao direito internacional humanitário. Certo, agora vamos para o Brasil e o Direito Internacional dos Conflitos Armados. Este livro do Dr. Tarcísio Dalmásio Jardim tem um diferencial em que ele fez um trabalho importantíssimo. No primeiro tomo do livro há várias considerações sobre a doutrina, mas há também no segundo a versão em português, a compilação dos tratados de direito humanitário no Brasil, coisa que é difícil de encontrar. A gente não acha publicação com as convenções de Genebra, os protocolos adicionais, né? Normalmente a gente tem que ver em meio eletrônico. Então, o diferencial dessa obra é que ele traz esta consolidação das fontes do direito internacional, além de discutir o assunto com muita propriedade. Pois é. Várias sugestões da professora Nájila. Agora aquela perguntinha, né, professora? Quem escolhe o direito humanitário tem pela frente quais desafios? Acho que o primeiro deles é se converter à natureza do direito internacional, que é altamente politizada. A gente não pode estudar direito internacional com o enfoque de um operador de direito interno, onde a gente tem uma sociedade, né, que tem um poder judiciário, executivo, legislativo organizado. Esse é o primeiro desafio, se converter à natureza mais politizada do direito internacional. O segundo desafio, mais de ordem prática, é porque os tratados, as fontes, não têm o original em português. Então, normalmente, ou vai ser inglês e francês. Hoje em dia, a ONU já tem outros idiomas, né, como o espanhol, o árabe, até o mandarim, mas não há uma versão original em português. Então, quando a gente vai ver as versões nacionais que são promulgadas quando o Brasil faz parte, né, e assume esse tratado, nem sempre a gente consegue entender com clareza a versão no português que foi feito. Então, é preciso a gente podendo sempre conferir o original para tirar uma dúvida, quando a tradução ela não foi, às vezes, muito técnica na terminologia usada. O outro desafio é que a gente tem pouca bibliografia, né? Então, eu gostaria de sugerir que seja consultado o site do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que tem muito material, tem uma grande parte em português, né? E, tendo enfrentado esses desafios, eu devo dizer que vai ser gratificante a recompensa
de estudar um direito tão fascinante e que ainda tão desconhecido, tão criticado, que pode oferecer importantes oportunidades para o profissional do direito. O que falta para esse ramo do direito atrair mais profissionais? Falta que a gente divulgue mais, e é isso que a gente está fazendo aqui, né, no Saber Direito, falando das aulas, aqui conversando com você. Então, uma oportunidade singular que eu só tenho a agradecer, de ajudar na divulgação desse ramo do direito. Na realidade, nós aqui hoje estamos ajudando o Brasil a cumprir uma obrigação internacional, que está nos tratados de direito humanitário, que é de divulgar e difundir. Conhecendo, as pessoas vão se sensibilizar cada vez mais sobre a natureza desse ramo do direito e a sua importância, e, sobretudo, a sua importância para o Brasil atualmente. Professora, muito obrigada pelas informações, muito legal a conversa, mas o tempo é pouquinho, mas foi muito interessante a senhora despertar um pouquinho de interesse, né, nas pessoas desse assunto aí que ainda é meio desconhecido. Eu que agradeço, foi um prazer, uma honra enorme. Muito obrigada. Ok, o Saber Direito Debate fica por aqui. Obrigada a você pela companhia. Qualquer dúvida, mande um e-mail para a gente. saberdireito@stf.jus.br. Você pode também acompanhar a programação pelo site. Anote aí, www.tvjustiça.jus.br. A gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau.